não é? E ali Nabucodonosor faz um chamado, uma ordem, um decreto. E qual é o decreto? Quem é que lembra aí, gente? Vamos lá. Vocês não sabem nem da história de Daniel 3, é? Vamos lá. Aqui, ó, comigo. Um decreto que todos tinham que adorar o que? A estátua, a imagem. E só tinha gente de Babilônia ali? Não. Tinha todo mundo ali da província, os vizinhos, todos que moravam ali, tinham que ir para onde? Para o campo de Dura, que era onde foi feito lá, onde estava a estátua de Nabucodonosor. Ali todos tinham que adorar. Agora preste bem atenção, para você nunca mais sair por aí falando que o Papa é a besta, que o 666 é o Papa, porque isso é história. 666 não é o Papa. E eu vou provar para você que o 666 está aqui em Daniel 3. Tá certo? Vou explicar para você quem é o 666. Olha, a estátua, a Bíblia diz que ela tinha o quê? 60 por 6. 6 em Babilônia é o Deus menor. 60 em Babilônia era o Deus maior. Certo? E os 600 no panteão babilônico era a união de quem? De todos os deuses. Ou seja, ali na estátua de Nabucodonosor, você tem o quê? Você tem o 666. Você entendeu aí? Você entendeu? Você tem o poder civil e o poder religioso. O poder civil está na estátua. A estátua era de quê? De ouro. O ouro representa o poder civil lá do Apocalipse 13. E o sol lá. Por que o sol? Porque 60 vezes 6, quem é que é bom de matemática aqui? 60 vezes 6 é igual a quanto? 300 e é a circunferência de quem? Do sol, o Deus Shamash, Deus de Babilônia. Você está pegando aí? Está entendendo aí? Eu não vou bem rápido, porque se eu for, você não vai pegar, não é? Então eu vou recapitular com você. Lá em Daniel 3, no campo de Dura, Nabucodonosor fez uma estátua. E a Bíblia diz que essa estátua, ela tem 60 por 6, 60 de altura e 6 de largura. Os 6 de Babilônia era o Deus menor, os 60 o Deus maior, e os 600 no panteão babilônico era a união de todos os deuses. Ali na estátua você tem o 666. E o que é o 666? É só ver o contexto da história. Nabucodonosor faz a estátua e chama o quê? Pessoas para adorar. Pessoas que viviam em outras culturas, que adoravam outros deuses, estava lá para adorar a estátua. E aquele que não adorasse a estátua, haveria o que? Um decreto. Preste bem atenção, o que aconteceu no campo de Dura vai acontecer no futuro com os filhos de Deus no Apocalipse 13. Vai haver um decreto. O decreto primeiro era que todos adorassem a imagem. Lembra do Apocalipse? Todos também têm que adorar o que? A imagem da besta. E aqueles que não adoram receberão o que? Um decreto de morte. Lá no campo de Dura houve o decreto de morte, sim ou não? Com quem? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Foi dado um decreto de morte para eles. E eles foram jogados aonde? Mas quando Nabucodonosor olha, ele vê quantas pessoas dentro? 144 mil em miniatura. Tá pegando aí? Tá dando aí para pegar? Aqui em Daniel 3, você tem o Apocalipse 13, não é? E o 666 é o ecumenismo, tá certo? Aquela história que a igreja fazia antigamente, colocava lá no livrinho vicário, filidei, números romanos e dava 666. Isso daí já era, entendeu? O que eu estou falando para vocês é o que a Andrews pensa. A nossa universidade nos Estados Unidos, é de lá onde saem as cabeças pensantes, entendeu? Então o 666 não é o Papa, não anda falando por aí que é o Papa. O 666, de acordo com Daniel capítulo 3, é a união de todos os poderes juntos. Tá certo aí? Ok? Podemos passar aí, meu jovem? Podemos? Vamos lá. Vai lá. As 10 pragas, pode passar. A resposta de Deus, só pare um pouquinho, volta um pouquinho, volta. Só aqui. Por que Deus mandou 10 pragas para o Egito e no Apocalipse ele só mandou 7? Qual é a diferença? Quem é que pode me falar aí?
Há alguma diferença nisso? Por que Deus fez isso? É fácil. 7 na Bíblia é número de perfeição, sim ou não? O 10 tem alguma coisa que Deus quer falar. Vou fazer uma ginástica com vocês, com a cabeça de vocês. Vamos ver se vocês estão bons de Bíblia mesmo. Quantas dracmas perdidas haviam? Eu quero ouvir bem alto, gente. Quantas dracmas perdidas? Não, gente, pelo amor de Deus, vocês estão morrendo. Era 10, gente. Mas eu quero ouvir alto, só uma pessoa está falando. Quantas dracmas perdidas tinha? Quantas virgens? Quantos dedos você tem nos seus pés? Nas suas mãos? Quantos mandamentos tem Deus? 10 na Bíblia é número de governo. Entendeu? 10 na Bíblia, Deus diz assim: eu governo. E lá no livro de Êxodo, onde Deus joga as 10 pragas, o que é que está em dúvida ali? É o caráter de Deus ou o governo de Deus? É o governo. Está em dúvida o governo de Deus. E Deus queria mostrar para Faraó, para todos os filhos dele ali também, que Deus era quem governa. Ou seja, Deus olha para Faraó e diz assim: Faraó, eu mando 10 pragas. Por quê? Porque eu governo. Você não governa? Entendeu? Por isso Deus manda 10. E no livro do Apocalipse, não é o governo de Deus que está em luta ali. É a perfeição dele. Porque mudaram o que Deus deixou. Pode passar agora, meu amigo. Aí vem a primeira praga, pode ir. Água se torna em sangue, ali atinge os deuses Osíris e Ísis, deuses da fertilidade do rio Nilo. Cada praga que Deus mandou foi para um deus. Vamos lá. A segunda praga, a praga de quê? Das rãs. Deus Ato, que impedia pragas aonde? Vou falar lá na frente desse Deus Ato aí. Grava ele. Esse. Aí, o capeta tá passando, né, irmão? Capeta, rapaz, ainda bota o som mais alto que é para entrar aqui dentro da. Vamos lá. Praga das rãs. Isso aí você grava, porque esse Deus Ato aí, eu vou falar dele lá na frente. Ele impedia as pragas da agricultura. A terceira praga dos piolhos, Deus Sebe, protegia a produção o quê? Agrícola. Pode passar, meu amigo, pode passar. Vamos lá. Aí Moisés vai lá com o faraó e diz como? Digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti e pelos oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam o quê? Retiradas. E o que é que falava faraó? Pode passar. O que é que ele falava? Amanhã eu libero o povo. Não se preocupe, amanhã eu libero. Pode passar. Vamos lá, tem mais. Praga das moscas. Deus, esse cara velho, protegia o povo de quê? Das moscas. Por isso Deus joga praga nas moscas. Das moscas. A quinta praga, peste dos animais. Deus Apis, em forma de touro, que é aquele mesmo lá que Arão fez lá no deserto, entendeu? Lembra? Feito todo de ouro. Ali, Deus Apis, protetor das fortunas. Sexta praga que Deus manda, ele manda úlcera nos homens e em quem? Nos animais. Ali ele arrebenta com Deus Tifon, protetor da saúde, em forma de serpente. Vamos lá. Sétima, chuva de pedras. Deus achou, protetora de quem? Da atmosfera. Deus manda pedra nela. Oitava, praga de quem? Dos gafanhotos. Deus Serápia, protetor das plantações. E a nona, trevas expressas por quantos dias? Agora Deus pega o Deus Ra, o maior Deus, e diz assim: olha, apaga, porque eu governo, tu não é Deus. Entendeu? O sol não é Deus. Aí Deus faz como? Apaga o sol durante quanto tempo? 3 dias, para provar para o povo do Egito quem é o governo, de quem é quem comanda. É Deus. Entendeu? Antes da última praga, que é a morte dos primogênitos, Deus oferece o cordeiro para ser o quê? Para ser morto. E aí você vê o cordeiro, que representava Cristo Jesus. E aí, a Páscoa, e o sinal aonde? Nas portas. Um sinal de quê? De proteção. Você sabe que lá no Egito, antes de Deus mandar a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, Deus mandou matar o quê? Um cordeiro, simbolizava Cristo, e mandou passar nas portas dos israelitas, do povo de Deus, o sangue nas portas,
para quando o anjo destruidor passasse, o anjo, quando visse o sinal aonde? Nas portas, não entrasse lá e matasse também os israelitas. Entendeu? E eu vou falar daqui a pouco do selo de Deus lá no livro do Apocalipse. Você sabe que tem um vídeo da igreja de um pastor que fala do selo de Deus, não é verdade? Mas esse selo aqui, que vai ser o mesmo que está lá, e eu vou já mostrar para vocês. Este selo aqui, esse foi o selo do sábado ou da justificação pela fé? Lá para o povo do Egito. Que selo é esse daí que foi colocado no sangue? Gente, justificação pela fé. Sangue de Cristo, justificação pela fé. Aí vem a 10ª, morte dos primogênitos. Agora Deus dá no meio da cabeça de quem? De Faraó, que era o Deus do Egito. Agora o filho dos deuses, governante do Egito. E aí, meu amigo, morre primeiro o filho de quem? De Faraó. Depois morre todos os primogênitos. E a Bíblia diz que foi à meia-noite que esse anjo passou. Pode passar. E você vê que quando Cristo morreu, houve trevas ao meio-dia. Por que a meia-noite lá? Por que a meia-noite lá? Sabe por quê? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte de ímpio. Por isso passou que horas? Meia-noite. Entendeu? Passa aí, depois eu explico a outra parte. Moisés e o povo partem do Egito, vão embora. Então 600.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças, aceitaram a quem? Aceitaram a Cristo. E todos passaram por onde? Pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. E beberam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era quem? Até eles mesmos se batizaram. E você que não é batizado, é alguém aqui no nosso meio que não é membro batizado ainda dessa igreja? Eles saíram, foram libertos e foram batizados pelo mar. Se você não é batizado ainda, você também tem que passar por isso. Ser batizado na água. E aí, meu amigo, entrando no Apocalipse, para você entender, pode passar. Quando Jesus sair do santuário, encerrando seu ministério sacerdotal, o que é que ele vai dizer? Feito, está feito. A partir daí, iniciam as 7 pragas sobre a terra, atingindo aqueles que aceitaram a marca de quem? Quando Jesus se levanta lá do santuário, juízo executivo. Quando ele está sentado, Apocalipse 26, quando Jesus está sentado no santuário, é juízo de investigação. Quando ele levanta, Atos 7:5-4, é juízo executivo. E agora Jesus levanta aqui e diz como? Está feito. Quando ele diz está feito, cai o quê? Fecha a porta da graça e cai a primeira praga. E aí vem a primeira praga. Vamos lá. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos portadores da sua marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram o quê? Úlceras malignas e perniciosas. Na segunda praga, pode passar agora, na segunda. Ok, derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia onde? No mar. Isso é a segunda praga, no livro do Apocalipse. A terceira, derramou o terceiro anjo a sua taça dos rios e nas fontes das águas. Se tornaram em quê? Sangue. Mas você, que se porventura estiver vivo esse dia, olha o que é que o texto diz para você aí, ó. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás o quê? Atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás os castigos de quem? Dos ímpios. Praga nenhuma chegará onde? Na tua. Amém? Isso serve para você agora também. Quando você está com Cristo, praga nenhuma chega na tua tenda. Cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não é atingido. Amém? Porque Jesus ama você. Ele quer salvar você de qualquer maneira. Ok, a quarta praga, dá mais um toque aí. Agora, meu amigo, Deus atinge o Deus Mitra, que era o Deus do sol de Roma. Entendeu? Deus agora faz o seguinte: o quarto derramou a sua taça sobre quem? Sobre o que eles tanto têm adorado esse dia, não é verdade? Sobre o sol. E foi-lhe dado queimar os homens com quem?
com fogo. Agora o sol, que tantos eles adoraram, que tanto eles guardaram esse dia que simboliza o dia do sol. Agora o sol se revolta contra quem? Contra eles. Por isso, a quarta praga, agora a quinta praga, é uma praga especial. Tá certo? É uma praga especial. Por quê? Dá mais um toque. Preste bem atenção. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono de quem? Trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que o que? A quinta praga é uma praga especial. Deus manda essa praga diretamente para o trono de quem? Da besta e para os seus adoradores. Agora o sol, que eles tanto adoraram a vida toda, os séculos e séculos e séculos que eles tanto adoraram, o sol que traz a vida. Agora, quanto mais eles precisam do sol, agora eles não têm mais, agora eles têm o quê? Trevas. Estão em trevas, mas o povo de Deus tem o quê? No dia, luz. O povo de Deus não tem trevas, porque a praga, essa praga aqui, ela é somente no trono e nos adoradores de quem? Da besta. Tá certo? Ok. Também quero falar um pouquinho disso aqui. Diz a Bíblia que desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda o quê? Trevas. Preste bem atenção. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. No princípio criou Deus os céus, vamos lá comigo, e a terra. A terra, porém, era o quê? Sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava. Preste bem atenção. No princípio, quero que você pegue a palavra. Criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia o que sobre a face do abismo? Alguma coisa Jesus está querendo ensinar. Preste bem atenção. Quando Deus veio aqui fazer, o Espírito Santo estava, havia trevas sobre toda a terra. Quando Jesus estava lá, houve trevas sobre toda a terra. Agora, quando Jesus morre, abrem-se as sepulturas. Passa aí, tá bom aí? Abrem-se as sepulturas. Quando ele ressuscita, ressuscita com ele pessoas. Sabe o que ele está querendo dizer para você? Filho, eu vou recriar um novo povo. Amém? Amém. Eu vou fazer uma nova nação. Presta bem atenção uma coisa. Lá no Éden, lá atrás, quando Deus chegou, havia trevas, sim ou não? Logo depois houve o quê? Houve luz. Quando Jesus morreu, havia trevas, sim ou não? Logo depois houve luz, sim ou não? Jesus agora pega aqueles que ressuscitaram com ele e diz assim: olha, esse daqui que ressuscitaram comigo é um povo especial. Sabe por quê? Porque eu quero mostrar para vocês que depois das trevas vem o que? Vem a luz. E isso daqui prova que eu vou recriar uma nova nação. Amém? Por isso, se você tem tido trevas na sua vida, Deus vai recriar a sua família. Deus vai recriar você, vai ajudar você. Entendeu? Vamos lá. Ok. Aqui você vê o Deus Ra no Egito, que era o Deus do Sol. Deus Shamash, Babilônia, também Deus do Sol. E em Roma, o Deus Mitra, que posteriormente foi colocado o nome de quê? De Sunday, né? Em inglês, dia do sol. O imperador Constantino decretou essa lei no dia 7 de março de 321, que todos deveriam adorar que dia? Esse dia, o dia do sol. Até ali todo mundo guardava o sábado. Depois dali começaram a trocar, tá bom? A sexta praga, pode ir. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o rio grande Eufrates, cujas águas secaram com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Se ajuntaram no lugar em que em hebraico se chama o quê? Armagedon. Eufrates. Lá em Babilônia tinha esse rio, sim ou não? Sim ou não? Quem desviou ele em Babilônia? Ciro, um tipo de Cristo. Agora, aqui no Apocalipse, esse rio simbolizado por esse rio, claro que não é o Eufrates, mas simbolizando ele,
Agora não é mais Ciro que dizia, agora Cristo seca o rio. Ele não dizia mais, ele agora seca o rio, entendeu? Agora vai. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair o quê? 3 espíritos o quê? Imundos, semelhante o quê? Por que Aham? Por que era semelhante a Aham? Vamos lá, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro de todo mundo para congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus todo. Por que era semelhante a Aham? Aqui você tem um dragão. O dragão simboliza aí o espiritismo. A besta do mar simboliza o romanismo. E a besta da terra simboliza o protestantismo, que apostatado. Eles 3 juntos. A Bíblia está dizendo que eles são semelhantes o quê? Aham. Por que Aham? Por que eles são semelhantes a Aham? Não é isso. Vamos lá, gente, me ajuda. Por que são semelhantes a Aham, Daniel? Porque são o quê? Vai mais um pouco. Vai mais. Vai mais, irmão. Vai. Vamos lá, fazer ginástica. Sabe por quê? Deus diz assim: filho, volta lá no Egito. Tu quer entender isso aqui? Volta no Egito, porque eu só faço só repetir as coisas. Volta no Egito. Aí você dá mais um toque e volta no Egito. Quem era Aham no Egito? Quem era? Dá mais um toque. Dá mais um toque. Mais um. Deus Ato. Era Aham. Qual era a função do Deus Ato no Egito? De impedir o quê? E por que os 3 lá são semelhantes a Aham? Porque os 3 irão o quê? Se unir para tentar impedir o quê? As pragas que estão caindo. Está pegando aí? Está vendo como Deus ele gosta de fazer essa ginástica na cabeça do ser humano? Isso, meu amigo, é teologia sistemática. Você tem que ir, tem que voltar, tem que ir, tem que voltar para você entender a Bíblia, não é? Entendeu por que são semelhantes a Aham? Porque Aham lá no Egito, ele tinha a função de impedir as pragas. Agora os 3 poderes se unem para tentar impedir o quê? As pragas. Por isso que são semelhantes o quê? Aham. Entendeu? Vamos lá. Agora aqui, meu amigo, acontece algo extraordinário. Aqui o negócio fica sério. Termina a 6ª praga, vai começar a 7ª. E o que é que diz o texto? Esse texto aí de Apocalipse 16, verso 17 e 18, está começando a 7ª praga. Analise bem o que vai acontecer. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo quê? Pelo ar. E saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. Sobrevieram vozes, relâmpagos e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca o quê? Como nunca. Passa mais não, segura aí. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12, verso 2. Verso 1 e verso 2. Pagou aí? Não, agora não. Segura aí. Não vou mostrar aquilo agora não. Daqui a pouco. Tá certo? Daniel 12. Você já encontrou aí? Eu já vou ler agora. Muitas pessoas acham que o verso 1 aqui está falando que Miguel, Jesus, está voltando para a terra. Mas não é não. Que ainda é tempo de angústia. Ele se levanta. A mesma coisa que aconteceu agora lá no Apocalipse 16, verso 17 e 18. Ele diz: está feito. Ele levanta. Aqui também ele levanta agora. E eu vou provar tudo isso no livro Grande Conflito. 12, verso 1 diz assim o texto: nesse tempo se levantará quem? Miguel, o grande o quê? Príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de quê? Presta bem atenção. Miguel se levanta. Ele não volta ainda. Ele levanta, mas está havendo o que na terra? Tempo de quê? De angústia. As pragas estão caindo. Está começando a 7ª praga, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito aonde? Você tem certeza se você está no livro da vida? Verso 2.
muitos dos que dormem aonde? No pó da terra, ressuscitarão, um para a vida eterna e outros para a vergonha e horror. O quê? Que ressurreição é essa que Daniel está falando? Como é que pode alguém ressuscitar sem Jesus voltar? Porque o contexto, verso 1, não está falando que Jesus desceu ainda à terra. Está dizendo que ele simplesmente fez o quê? Levantou, está feito, as pragas estão caindo, está começando a sétima. Aí Daniel pega e fala de quê? De duas ressurreições. Um para a vida eterna e outro para vergonha, desprezo e horror. O quê? Eterno. Que ressurreição é essa que Daniel está falando? Não pode ser aqueles que ressuscitaram com Cristo. Por quê? Porque aqueles ali só ressuscitaram para o quê? Para a vida. E Daniel está dizendo que são quantas ao mesmo tempo? Duas. Para a vida e para o quê? Para a morte. Não pode ser a ressurreição de quando Jesus voltar na nuvem do céu, porque ali só vai ressuscitar pessoas para o quê? Para a vida. E Daniel disse que são as duas, para a vida e para a morte. Não pode ser a ressurreição depois de quê? Do milênio, porque depois do milênio a Bíblia diz que só os ímpios ressuscitam. E Daniel está falando o quê? Que é para a vida e para a morte. Que ressurreição é essa? Meus amigos, termina a sexta praga. Quando vai começar a sétima, nos 2 primeiros versos, acontece algo extraordinário nessa terra. Deus mostra o poder dele. Quem vai estar vivo na terra, eu vou já falar desse assunto com vocês, são os 144 mil, que eu vou já mostrar para vocês, que realmente é simbólico, como vocês já falaram agora há pouco. Vão estar vivos. Só que quando eles estão ali, haverá um grande terremoto, um terremoto qual nunca houve. Quando Jesus morreu, houve terremoto, sim ou não? E depois do terremoto houve vida, sim ou não? Assim também vai haver lá. Há um terremoto e depois a vida, a ressurreição. Acontece 4 coisas impressionantes. Sabe o que? Justos ressuscitam. Quais são eles? Ellen White fala, nós vamos já ler. Aqueles que morreram na mensagem do terceiro anjo ressuscitam para a vida. Quem foi? Quando foi proclamada a mensagem do terceiro anjo? Que ano? O irmão falou ali? Não, a mensagem do terceiro anjo. Vamos lá, gente. Vocês têm que ir. Vamos. Quando, Daniel? Tem vergonha não se errar, vai. Quanto? 1844. Foi proclamada a mensagem de quem? Temer a Deus e dar-lhe o quê? E dar-lhe glória. Foi proclamada ali. E Ellen White, ela diz que aqueles que morreram na mensagem do terceiro anjo, o que é que eles fazem? Ressuscitam nessa ressurreição especial. E aí ela cita também aqueles de Apocalipse 7, que mesmo aqueles que ultrapassaram, que Jesus olhou e disse assim: olha aí, vocês que estão me matando, vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e muito o quê? E muita glória. E para eles verem, são ímpios, tem que ressuscitar antes da volta de quem? De Cristo. Porque a ressurreição para ímpios só depois do milênio. Mas Jesus prometeu a ele, prometeu sim ou não? Prometeu. Por isso vão ter também que ressuscitar na ressurreição o quê? Geral. Grava aí. Acontece 2 coisas. Ressurreição dos que morreram na mensagem do terceiro anjo, de 1844 para cá. Quem morreu para trás ainda não está ressuscitado ainda, fica lá dormindo. Ressurreição de ímpio, aparece no céu as tábuas dos 10 mandamentos, uma mão segurando elas, diz ela, e depois abre as tábuas. O 4º mandamento está brilhando mais do que os outros, e ela continua, não porque tenha mais autoridade do que os outros, mas porque as pessoas esqueceram. E a 4ª coisa que acontece é o dia e a hora da volta de Jesus. Lá do céu, Deus brada, e ele diz para aqueles que estão aqui passando por a tribulação, passando pelas pragas, ele diz assim: o dia e a hora da volta dele. Agora vem a prova, vai, pode dar. Leia comigo vocês. Isso aqui é o grande conflito puro. Abrem-se o que? E ela cita Daniel 12:2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo o quê? E ela cita Daniel 12:2. Todos os que morreram na fé de quem? Da mensagem de quem? Do terceiro anjo. Saem do túmulo o quê? Glorificados, para ouvirem o concerto de quê? De paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. O mesmo que o quê? As duas.
tanto os que morreram na mensagem do terceiro anjo salvos, como aqueles que mataram Cristo, que ultrapassaram Cristo, vão ressuscitar também. Ela está dizendo, os que zombaram, ela continua falando deles agora, e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos de sua verdade, povo, ressuscitam para contemplarem o que? A sua glória, falando das duas ressurreições. Quem sabia aqui que quem morreu na mensagem do terceiro anjo, os justos iam ressuscitar na ressurreição especial, antes da volta de Cristo? Quem sabia? Ninguém ainda? Agora você está sabendo. O que é que vai acontecer mais nesse dia? O que é que vai acontecer mais? Vamos lá, vai. Aparece então de encontro ao céu uma mão, segurando o quê? 2 tábuas de pedra dobradas, uma sobre a outra. E aí continua ela falando dos 10 mandamentos. A voz de Deus é ouvida também aonde? No céu, declarando o quê? O dia e a hora da vinda de quem? De Cristo Jesus, amém? Meu amigo, Deus, a resposta de Deus para as pragas, sabe qual é? É o livramento. Ele não deixa seus filhos sozinhos. Ele sempre está ali com os seus filhos. Entendeu? Se você vai estar vivo aqui nas pragas, sendo os 144 mil, lutando ali, Deus vai estar com você. E aí, terminando a 6ª, começando a 7ª praga, acontece isso, as 2 ressurreições. E agora cadê? Cadê aqueles que morreram antes de 1844? Não vão ressuscitar não? Sim, é claro. Aí continua primeiro aqui. Aqui, você, que se estiver morrido, você vai contemplar ainda a 7ª praga do começo dela. Você vai acompanhar a 7ª praga, junto com aqueles 144 mil que ficaram aqui. Também desabou do céu sobre os homens grande saraiva, com pedras que pesavam cerca de quê? De 1 talento, cerca de 30 quilos. E os homens blasfemaram de quem? Agora, Deus usa a lei, sabe de quê? Do levirato. Que era a lei do levirato? Era tipo um código penal. Lá tinha várias leis. Lembra quando Jesus se encontrou com Maria Madalena? E ela estava sendo o quê? Apredejada porque foi pego em quê? Em adultério. E ali Jesus salvou ela, não salvou ela? O livro do Apocalipse diz que a mulher, ela é o quê? É uma prostituta. Ela é adúltera. Agora o que é que Deus faz com a adúltera? Deus usa a lei de quê? Do levirato. Deus joga pedra do céu e dá no meio da cabeça da prostituta. Amém? Você está vendo aí? Você está vendo aí agora Deus usando a lei do levirato, jogando pedra lá no céu e dando no meio da cabeça da besta e dos adoradores dela. E você vai estar vivo, vai acompanhar isso aí. Aí sim acontecerá a ressurreição geral de todos aqueles que morreram de 1843 para trás. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens de quê? Do céu, com poder e muita o quê? Amém? Por isso que Daniel diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que chega até 1335 quê? Dias. Por quê? A contagem ali começa no ano 508 e vai até 1844. E Daniel escrevendo, ele diz assim: esse é bem-aventurado. Sabe por quê? Porque vai participar de uma ressurreição especial. Amém? Deus seja louvado, meu amigo. É assim que Deus trabalha. Aí Jesus vem à porta. Eis que estou o quê? À porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com quem? Com ele e ele. Mas agora, você tem que entender uma coisa: que Jesus te chama, mas ele te chama para entrar e ele quer fazer o que contigo? Cear. Lá no Jardim do Éden, o homem caiu através de quê? Através de quê? Da boca, não foi? Noé caiu através de quê? Noé caiu através de quê, amigos? Ficou nu lá, boca, não foi? Satanás, na tentação do deserto de Cristo, quis que Jesus caísse por onde? Por onde? Pela boca. Agora Jesus no Apocalipse, ele diz assim: eu estou na tua porta, eu quero entrar. Mas se eu entrar, o que eu quero fazer contigo? Eu quero o quê? Comer contigo. Por que pela boca? Porque as pessoas estão morrendo pela boca. Entendeu? Estão caindo pela boca. Agora eu te pergunto: se você estiver comendo coisas que não agrada a Deus lá, Deus vai cear com você dentro da tua casa? Deus não vai cear com você. Tá certo? Digna-te dizer-me quando é que hei de te rogar por ti pelos oficiais
pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas. E você, será que vai falar que nem Faraó amanhã? Tomar sua decisão também ao lado de Cristo só amanhã? Dizer que ama Cristo, estar do lado dele também só amanhã? O que você vai fazer? Olha, assim diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso. Você que quer se morrer antes da volta de Cristo, recitar na mensagem do terceiro anjo, salvo, ser selado, diga assim, com a mão levantada: eu quero. Amém. Fique em pé aí, fique em pé. Vamos orar. Maravilhoso Deus, aprendemos aqui sobre as 10 e as 7 pragas. Obrigado, porque a certeza que nós temos, quando tiver caído as 7 pragas, é que o Senhor vai livrar cada um de nós. É que o Senhor vai estar do nosso lado. Vai cair pragas de tudo quanto é jeito, mas o Senhor vai nos ajudar e nós não vamos ser atingidos. Praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque o Senhor nos ama e é poderoso. Pai amado, continua conosco. Vamos cantar um hino agora em louvor ao Senhor. Aceita o nosso louvor. Depois vamos falar dos 144 mil, que é um pouco mais rápido. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem sentar. Agora vamos cantar um hino aí pra gente. Quem é que vai vir aqui? Canta o hino, a gente começa sobre os 144 mil. 144 mil é bem mais rápido. Você já vai entender rapidinho quem é ele.